é Bruno Kilgore e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco mais sobre o Data Protection for Vertical Markets, a nossa solução totalmente desenvolvida para a proteção de dados. Quem acompanhou o nosso vídeo anterior viu que eu apresentei informações sobre como a nossa solução pode ajudar a sua empresa no desafio de atender os principais requisitos da GDPR. Também viu que eu apresentei informações sobre as características da nossa solução e quais são as suas principais entregas. No vídeo de hoje, eu vou apresentar um pouco mais sobre alguns detalhes da nossa solução, especificamente falando do nosso dashboard. Acompanhe na tela que a nossa solução permite monitorar mais de uma base de dados. No nosso caso aqui, nós temos uma base de dados de um CRM e uma base de dados de um ERP. Caso a sua empresa possua uma base de dados distribuída em mais de um local diferente, não sendo necessariamente nas duas aplicações que eu citei agora, também é possível configurar a nossa solução para que ela monitore e faça o acompanhamento em tempo real desses ambientes. Uma vez feita a classificação e a configuração para o monitoramento do ambiente desejado, será possível enxergar as principais informações como estão apresentadas aqui na tela. Vamos nos concentrar aqui na aplicação de CRM. Será possível enxergar que naquela base de dados a quantidade de usuários privilegiados que têm acesso a ela. Por que é importante monitorar essas informações? Porque a maior parte do roubo de dados, do vazamento de dados que ocorreram nos últimos anos, se dá ao roubo de credencial. Ou seja, o atacante ele vai tentar, de alguma forma, através de um phishing, ou às vezes por um descuido da pessoa que possui esse acesso privilegiado, deixar essa senha à mostra, ou porque ela coloca numa senha de e-mail, o e-mail foi hackeado, enfim. De alguma forma, o atacante ele vai tentar obter acesso a essa chave, porque ela vai permitir que ele tenha acesso direto à base de dados e que ele consiga fazer qualquer tipo de alteração dentro dela. Então, identificar, acompanhar quem tem o acesso, quais são os acessos que são realizados no dia a dia, é uma das formas de mitigar o risco, ou seja, saber se às vezes não está acontecendo alguma atitude ilegal dentro de casa, onde a pessoa que tem o acesso master pode estar vazando os dados, às vezes pode estar descontente ou algo do gênero, são situações que acontecem. Ou também identificar se aquela credencial, por algum motivo, caiu nas mãos erradas, permitindo que o atacante consiga extrair dados, uma massa de dados importante que coloque aí a imagem da empresa em risco. E não é só a imagem da empresa que está em risco, que fica abalada quando acontece uma situação de vazamento de dados. Quando falamos de GDPR, LGPD e tantas outras regulamentações que visam a proteção desses dados que são armazenados, estamos falando que, no caso de uma regulamentação, se houve um vazamento de dados e não foram feitas tratativas devidas ali para evitar que isso acontecesse, existe a questão de penalização. Então, mais do que nunca, é importante monitorar o acesso desses usuários. A nossa solução ela permite que você consiga enxergá-los, mas não só enxergar a quantidade, enxergar quais são os seus usuários e as atividades, as rotinas deles do dia a dia. E uma vez tendo acesso às rotinas, a solução permite que você consiga cruzar essas informações. Ou seja, o nosso relatório ele permite enxergar qual foi a data e o horário que foi feito esse determinado acesso. Também permite enxergar qual que foi o usuário que realizou esse processo, o comando completo na tabela SQL e outras informações como o server IP, cliente IP, se foi ou não bem sucedido o comando realizado. Então, só nessas informações aqui, eu consigo identificar, por exemplo, se essa range de IP ela é uma range de IP de dentro da minha empresa. Eu também consigo enxergar se o horário que foi feito o acesso a essa base de dados na tabela SQL, ele foi do funcionário System no horário de trabalho dele. Eu também consigo enxergar se cruzarem como informação se essa tabela está autorizada para o usuário System que ele faça esse acesso. Podemos dizer que aqui a gente está falando de um acesso à tabela de base de salários, nós podemos falar de uma base de cartão de crédito, nós podemos falar de uma série de outras bases que são importantes e que a gente tenta ali deixar o acesso restrito a determinadas pessoas. Então, ter acesso a essas informações permite um maior controle e até mesmo uma comprovação de que você está não só tendo uma aplicação dentro de casa instalada para fazer o monitoramento e a proteção dos dados, mas que você acompanha no dia a dia para ver se nenhuma situação foge do controle. Para que o vídeo não fique mais extenso, eu vou apresentar no próximo vídeo um pouco mais sobre o acesso direto aos dados sensíveis,
ofensas críticas a regras que são pré-configuradas na solução, e um pouco mais sobre o Vulnerability Assessment, que apresenta aí a saúde do banco de dados. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo e te aguardo no próximo.